Olá pessoal, eu sou Marcelo Molina e você está no canal Moltech, onde você encontra conteúdo de verdade sobre impressão 3D. Neste vídeo nós falaremos brevemente sobre as principais características da impressora Sapphire S e sobre a impressora Ender 5. Comparando uma com a outra, se uma tem uma determinada feature, se a outra não tem, enfim, nós faremos uma comparação para que você tenha uma capacidade maior de decidir qual impressora é para você, ou qual impressora atende às suas necessidades. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão inscrever-se que está logo aí abaixo do vídeo, não paga nada, é totalmente gratuito e quando você clicar sobre o botão de inscrever-se no canal, aparecerá um sininho. Marque aquele sininho para que os próximos vídeos que eu enviar você receba uma notificação, para você ficar por dentro de todo o conteúdo, porque se você não for inscrito no canal, você nunca saberá quando haverá conteúdo novo no canal, ok? Tendo dito isso, vamos à comparação. A 3D Fila está com desconto especial de 10% para toda a linha de filamentos ABS Premium. O cupom é MOLTECHABS10, MOLTECHABS10. Basta você clicar aí no link que está bem na descrição do vídeo, utilizar este cupom e adquirir os produtos com 10% de desconto. Mas corra logo antes que a promoção acabe. Com relação à montagem. Bom, a montagem da Sapphire S é uma montagem intermediária. Ela não é fácil, porém também não é difícil. Ela não é um kit igual a Anet A8 ou o Ativo Tarântula, que a gente tem que colocar porquinha por porquinha, mas ainda assim tem muitas coisas complicadinhas de se montar, como por exemplo a correia. Então algumas partes desta impressora vêm totalmente desmontada e você terá que montar por conta própria. O que para quem é iniciante talvez não seja tão fácil, mas também não é tão difícil assim, porque existem bons vídeos na internet ensinando a montagem. Com relação à montagem da Ender 5, a Ender 5 ela já vem pré-montada, apenas desmontada nas partes que se fazem necessárias para o transporte. Em outras palavras, em poucas horas, eu acredito que 2 horas, eu já estava com essa impressora montada e imprimindo. Realmente é muito mais fácil, especialmente para quem está iniciando. Então, em termos de montagem, facilidade de montagem, a Ender 5 ela se dá muito bem. Então, nesse aspecto, ponto para a Ender 5. Com relação ao preço, ambas as impressoras possuem preços variados. Ambas começam em torno de $345, com destaque para a Sapphire S, porque você tem alguns acessórios que você pode selecionar no ato da compra, como por exemplo o sensor de nivelamento, o acrílico para colocar do lado da impressora, com a portinha para facilitar a impressão de ABS, enfim, alguns acessórios que são específicos da impressora. Já a Ender 5 não, ela tem um kit básico que custa essa média de preço que eu falei para vocês. Aqui a gente tem um empate, né? Porque você pode encontrar uma mais cara que a outra, uma mais barata que a outra e assim sucessivamente. Com relação ao frame, o frame da Sapphire S é um frame compacto, muito resistente e definitivamente eu não tenho nada que reclamar a respeito deste frame, porque a estrutura dele é exatamente aquilo que se pode imaginar para um tipo de impressora assim. É bastante compacto, como eu disse para vocês, e atende muito bem o que a impressora se propõe. Não acredito que a gente consiga uma estrutura de frame que seja, digamos, mais rígida do que essa, ou do que essa já lhe oferece de fábrica. Com relação ao frame da Ender 5, da mesma maneira, o design foi muito bem feito, porém o ponto negativo, que por sua vez a Sapphire S não tem, é essa estrutura da parte de cima. Os carrinhos do eixo Y e do eixo X percorrem o próprio frame para poder fazer os seus movimentos. Qual é o problema disso aqui? Primeiro porque a extrusora ela fica projetada para cima, tá? Essas duas impressoras elas têm o mesmo problema com relação a fechamento. Você fecha a lateral das impressoras, né, as laterais, mas você não fecha em cima da impressora. A Ender 5 pode ser feito da mesma maneira. Você consegue fechar as laterais, mas não consegue fechar em cima. É importante fechar em cima para determinado tipo de impressão com ABS. Dependendo da área impressa, pode ser que você tenha problemas e você só consiga um bom resultado se a impressora for completamente lacrada. Bom, acontece que na Sapphire S é mais fácil de você colocar um complemento aqui feito na impressora 3D mesmo e tampar a parte de cima, porque a extrusora é projetada para dentro.
O próprio carrinho do eixo Y e do eixo X, ele corre abaixo da estrutura superior da impressora. Então fica mais fácil de tampar a parte de cima da impressora, porque aí eu preciso apenas me preocupar com o tubo PTFE e os cabos elétricos que saem da extrusora. Então, já com relação a Ender 5, eu não consigo fazer isso, porque eu tenho um motor que fica projetado para o lado de fora do frame, tem os carrinhos que ficam projetados para fora do frame, a extrusora que fica projetada para fora do frame. Para montar uma estrutura que feche esta impressora é mais complicado. Não é impossível, porém mais complicado. Então, nesse aspecto, com relação ao frame, a Sapphire S leva o ponto. LCD. Com relação ao LCD da impressora Sapphire S, é um LCD de tamanho razoável, colorido, uma excelente resolução e possui um touch que funciona adequadamente. Não é lento, é um display LCD muito bonito, ok? Todo bacana. O ponto negativo é que ele é proprietário e as funções que existem nele foram colocadas pela empresa que fabrica o LCD. Existe uma função web que você pode acessar na própria página da LERD que permite algumas customizações no display, mas são customizações dentro de uma caixinha, ou seja, em outras palavras, você não consegue fazer coisas muito excepcionais ou muito fora dos moldes que a LERD determinou. Com relação ao display LCD da Ender 5, o LCD dela é monocromático e é um LCD básico, pequeno, muito simples, idêntico ao da Ender 3. É um LCD utilitário, porém ele tem um ponto forte que você pode customizá-lo por completo, porque ele funciona através do Marlin. Então, fazendo customizações no Marlin, você consegue customizar o display LCD da Ender 5. Dizer qual é o melhor, aí é muito complicado, porque você tem pontos fortes em um LCD e você tem pontos fortes em outro LCD. Tem pontos fracos e pontos fortes, e aí é com você decidir qual dos dois você prefere. Extrusora. A extrusora da Sapphire S é uma extrusora Bowden, ou seja, o motor fica remoto, ele não fica junto com o hot end da impressora, né? Então a gente tem um tubo PTFE que sai do motor e vai até a extrusora. Com relação ao hot end, o hot end ele não tem nada de especial, salvo os dois ventiladores que vêm com esse hot end. O resto é tudo mais do mesmo, então nada de especial com relação a esse hot end, porque não tem realmente nada especial. Porém, com relação à extrusora, o motor ele é construído com uma extrusora Titan, ou seja, aquele bloco de engrenagens que ajudam a empurrar o filamento para frente, né? E isso é muito bom, isso é um ponto positivo, porque você consegue ter mais facilidade na hora de extrusar, especialmente filamentos que são mais difíceis de extrusar. Com relação à extrusora da Ender 5, é um hot end comum, não tem nada demais, vem com aquele tubo PTFE também básico, igual o da Sapphire. Vocês estão vendo aqui esse azulzinho, mas esse azulzinho quem colocou fui eu, né? O daqui é tão básico quanto o da Ender 5. Aliás, essa manta que vocês estão vendo também fui eu quem colocou, porque o original da Sapphire vem com um conduíte muito feio e ruim. Já o da Ender 5 vem com tubo PTFE ruim, mas vem com uma manta, né, já de fábrica, que é a tradição das impressoras da Creality. Com relação à extrusora em si, não tem nada demais e também não tem engrenagem Titan. É uma extrusora totalmente básica. Nesse aspecto, a extrusora da Sapphire S sai ganhando. Ponto para a Sapphire. Com relação à cama e à área de impressão, a Sapphire S possui uma área de impressão 200 por 200 por 200, que é relativamente pequena. A cama da Sapphire S é uma cama extremamente básica e para completar os caras colocam 3 perfurações apenas, 1, 2 e 3, né? A terceira fica bem no centro da cama aqui. Enfim, se você quiser usar as 4 perfurações, tudo bem, só que você vai ter que furar essa chapa metálica. Peca porque aqui do outro lado não tem esses trilhos por onde correm os rolamentos. E, consequentemente, ela tem uma certa flacidez quando se aproxima aqui da extremidade. Eu não sei se isso chega a afetar muito na impressão, ou se afeta de alguma maneira, mas seria desejável os trilhos, né? E o mesmo problema se repete na Ender 5, só que parece que da Ender 5 ainda é um pouco mais flácido.
né? A vantagem é que aqui eu tenho esse trilho de 12 milímetros, ao passo que na Ender 5 eu tenho esse trilho de 10 milímetros. Porém, a área de impressão da Ender 5 é 220 por 220 por 300, ou seja, bem maior do que a área de impressão da Safari S. Nesse aspecto, a Ender 5 leva um pouco de vantagem com relação à Safari S, então ponto para a Ender 5. Bom, sistema de rolamentos da impressora. Os rolamentos da Safari S são guias lineares com patins, que são conhecidas pela precisão e pela confiabilidade. São guias muito desejáveis em uma impressora 3D. Ao passo que a Ender 5 ela vem com aqueles rolamentos básicos que são extremamente precisos, mas eles são feitos de nylon. A cobertura, o revestimento deles é de nylon. E eles percorrem diretamente sobre os trilhos sob pressão. Há uma tensão que aperta o rolamento contra o trilho e aí ele desliza aqui em cima, produzindo um resultado excelente. Qual é o ponto negativo disso? O ponto negativo disso é que com o tempo ele desgasta. Quem tem uma Ender 5 ou quem tem uma Ender 3 sabe que esses rolamentos, ou mesmo CR10, Tornado, sabe que esses rolamentos com o tempo eles vão desgastando. A minha já começou a desgastar, né? Se eu passar o dedo aqui, já sai uma poeirinha, o pó do nylon que já está se desgastando contra o alumínio. Qual é a dificuldade? A dificuldade é que com o tempo a precisão da impressora diminui e necessariamente você tem que fazer ajuste nas porcas excêntricas para aumentar novamente a tensão entre o rolamento e o alumínio para que a impressora volte a imprimir com precisão. E isso de tempos em tempos você precisa fazer, tá? Até que finalmente você é obrigado a substituir por completo os rolamentos. Já as guias lineares, elas são bem mais duráveis e não requer esse tipo de manutenção, apenas lubrificação. Nesse aspecto, a Safari S leva ponto para a Safari S. Painel frontal da impressora. O painel frontal da Ender 5, ela traz duas entradas, a entrada de cartão micro SD e uma porta USB. Ao passo que a Safari S traz entrada USB, que você pode colocar um pendrive ali, tá? E enviar os arquivos da impressora por pendrive, tem suporte ao Wi-Fi e tem um botão de ligar e desligar na frente. Aliás, ela tem dois interruptores de ligar. Ela tem o interruptor principal, que liga fontes, que energiza a fonte, e o interruptor do painel frontal, que dá a partida na fronte. Então, é uma impressora que, digamos assim, nesse aspecto, sai um pouco melhor que a Ender 5. Ponto para a Safari. Com relação ao autonivelamento, a Safari S ela já vem com suporte ao Biel Touch, já vem com suporte a sensores magnéticos e também vem com um sensorzinho que na verdade é uma chave interruptora que a gente coloca debaixo do bico e o bico, à medida que impressiona aquela chave contra a cama, faz o nivelamento mesh da impressora. Então ela já vem com o autonivelamento, ao passo que a Ender 5 não vem com nada disso. Você precisa adaptar esse tipo de funcionalidade nela, assim como a gente adapta na Ender 3. Então, ponto para a Safari. Com relação ao sistema de correias, a Safari S ela é uma Core XY real. Isso significa que ela consegue atingir velocidades altas. E ao passo que a Ender 5 ela é uma impressora cartesiana. Na verdade, ela é uma Ender 3 numa caixa de uma Ender 5. Não tem nada demais aqui, né? Apesar dessa estrutura ser muito superior à estrutura da Ender 3, né? Essa estrutura de frame, enfim, mas ela continua sendo uma impressora cartesiana. Então, nesse aspecto, ponto para a Safari. Com relação à organização dos cabos, não só os cabos externos, como o interno da impressora, a Safari vem com tudo razoável, né? Aceitável, eu diria. Já a Ender 5, esse bunch aqui de cabos, né? Não está desorganizado, mas está feio e a gente percebe que é um pouco inferior à da Safari. Então, nesse aspecto, ponto para a Safari. Com relação à área de impressão, a Safari S possui uma área de 200 por 200 por 200 milímetros, ao passo que a Ender 5 possui uma área de 220 por 220 por 300 milímetros. Nesse aspecto, ponto para a Ender 5. Os problemas estruturais que eu encontrei na Safari são basicamente dois. O primeiro deles é que o carrinho ele não atinge o final do curso, o carrinho do eixo X, não atinge o final do curso com facilidade por conta da disposição ou arranjamento das correias.
Mas isso é um problema que você consegue resolver com facilidade modificando a posição aqui das correias. O segundo problema estrutural que eu encontrei nessa impressora é que eles colocaram esse eixo totalmente desnecessário, pois bastava apenas colocar esses motores aqui em cima e você teria um resultado muito mais efetivo. Com relação aos problemas estruturais da Ender 5, nós temos essas partes saltadas para fora do frame. Então é motor para fora do frame, é carrinho para fora do frame, é extrusora para fora do frame, motor do eixo X para fora do frame, enfim, coisas que se você usasse um pouquinho mais a engenharia conseguiria embutir tudo dentro do frame, o que facilitaria o fechamento do frame e não somente isso, mas também o espaço ocupado pela impressora seria menor. Nesse aspecto, ambas as impressoras falharam e é difícil de dizer qual das duas que leva vantagem. Com relação ao espaço ocupado pela impressora, a Safari S ela é um frame compacto que parece ter a estrutura necessária para comportar o que a impressora se propõe, ou a área que a impressora oferece. Então, ele tem uma estrutura muito boa, rígida, e ocupa esse espaço que vocês estão vendo, né, que é razoável. Já a Ender 5, ela ocupa um espaço muito maior, né, especialmente por conta do arranjamento das peças. Então, nesse aspecto, ponto para a Safari S. Com relação ao quesito velocidade de impressão, a Safari S ela imprime de 33 a 180 milímetros por segundo, o que é velocidade para valer. Eu já testei essa impressora aqui imprimindo a 100 milímetros por segundo, que foi aquele Conan que vocês viram, e o resultado não teve nenhum problema, senão problemas que eu provoquei, não problemas provocados pela impressora. Enfim, é uma impressora que atinge altas velocidades. Já a Ender 5, ela atinge cerca de 80 milímetros por segundo, o que é também uma velocidade extraordinária, especialmente quando comparado com a Ender 3, e ela consegue imprimir ou entregar os 80 milímetros por segundo com qualidade. Mas, nesse aspecto, a Safari S também leva a melhor. Com relação ao sensor de detecção de filamento ou de fim de filamento, a Safari S vem com um sensor aqui pendurado, não é nada extraordinário, é apenas um sensor comum que vocês conhecem, mas vem com sensor, né? Tá aqui o sensor, só passar o filamento por dentro dele, a placa vai funcionar e vai entender que o filamento acabou. Já a Ender 5, ela não vem com esse sensor de fim de filamento, então, mais uma vez, ponto para a Safari S. Com relação aos drivers silenciosos, a Safari S ela vem com dois LVs 8729, e os drivers que vêm são capazes de comportar até 128 micropassos, que são drivers assim de uma qualidade razoável. Não são tão silenciosos como os TM6, mas são drivers que conseguem oferecer um resultado muito legal. Além disso, ela possibilita você substituir esses drivers por outro caso você queira ou ache necessário. Já a Ender 5 ela vem com esses drivers soldados na própria placa controladora, ou seja, não é possível trocar. Para você trocar os drivers, você necessariamente precisa trocar a placa controladora. Além disso, esses drivers são famosos, né, que são aqueles Allegro 4988, que possuem aquelas características, aqueles probleminhas de Salmon Skin, onde o pessoal usa aqueles smoothers para poder eliminar aquele tipo de problema. E se você quiser trocar esses drivers, você precisa trocar a placa. Então, em termos de drivers, a Safari S leva a melhor com relação à Ender 5. E por falar em placa controladora, a placa controladora da Safari S é uma placa controladora de 32 bits, ou seja, faz parte da família da próxima geração de placas controladoras para impressoras 3D. Em outras palavras, você tem uma placa controladora de qualidade dentro da Safari S, apesar de ser uma placa proprietária, que é justamente o ponto negativo desta placa controladora da Safari S. Se bem, pessoal, que eu sei que existe uma comunidade tentando quebrar o hash de criptografia da placa para poder desenvolver um firmware alternativo para essa placa controladora, porque é uma placa de qualidade. Não só é uma placa de qualidade, como os acessórios que tem dentro da impressora, né, como, por exemplo, o breakout que faz a detecção de falha elétrica, o breakout que faz o aquecimento da cama aquecida, enfim, é uma placa de qualidade, né? Não é uma placa vagabunda. Ao passo que a Ender 5 ela traz aquela mesma placa utilitária da Ender 3, que é aquela placa tradicional da Ender 3 com microcontrolador Atmega de 8 bits e que possui pouca memória. Inclusive, se você quiser enviar um firmware para a impressora, fazer update de firmware
para a impressora, você precisará fazer modificações no firmware para que ele caiba dentro do microcontrolador. Então, é uma placa extremamente limitada, né? O bom é que a placa é open source e open hardware. Em outras palavras, você consegue facilmente atualizar o firmware da Ender 5 e colocar features que o firmware atual não tem, né? Tirando essa exceção e essa dificuldade que eu falei com relação ao espaço de armazenamento, né? Porque você é igual cobertor curto, puxa um lado, né, cobre um lado e descobre o outro. Se você tentar colocar uma feature nova, provavelmente você vai ter que abrir mão de alguma outra que já existe na impressora, né? Essa daqui, por outro lado, você depende da fabricante para poder liberar qualquer feature ou correção ou qualquer coisa desse gênero para que você atualize a placa. Bom, independente disso, apesar do fato de ser proprietária, ainda assim a Sapphire S leva um ponto por conta da placa de 32 bits. A Sapphire S tem uma comunidade que está crescendo a cada dia. Já a Ender 5 possui uma comunidade consolidada por conta da comunidade que já existe com a Ender 3. Praticamente tudo que foi feito para a Ender 3 ainda é aplicável à Ender 5. E a comunidade da Ender 3 é também a comunidade da Ender 5. Então, em termos de comunidade, a Ender 5 ganha em disparada da Sapphire S. Em termos de upgrades, peças para imprimir, ambas as impressoras estão, digamos, correndo ainda, disputando, porque na realidade são impressoras novas e os upgrades estão sendo feitos, tanto os upgrades para a Sapphire quanto para a Ender 3, eles estão aí no Thingiverse, você encontra uma pá deles, inclusive os dois que eu vou fazer de cara são os upgrades para colocar esses motores aqui mais para cima, e os upgrades aqui da correia para poder acertar esse problema no finalzinho aqui de curso do trilho do eixo X. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da exposição, porque eu não vou dizer para vocês qual é a melhor impressora, mas definitivamente eu estou colocando para vocês as características de cada impressora para que você faça a comparação e você mesmo decida qual é a melhor. Ambas as impressoras entregam qualidades absurdas de impressão e definitivamente, em termos de qualidade de impressão, eu acredito que não é o fator mais relevante para você decidir qual das duas impressoras comprar, porque as duas entregam basicamente o mesmo. E de maneira que, se você tiver que optar por uma das duas impressoras, você tem que considerar fatores mais relevantes. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo e você me acompanhou até aqui, se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever, porque eu soltarei outros vídeos comparativos e eu tenho certeza que você gostará de assistir esses vídeos, beleza? Ativa o sininho aí, compartilha este vídeo, deixe um joinha e é isso. Um forte abraço, um beijão no coração de vocês. Tudo de bom e até o próximo vídeo.